do culto e nós vamos realizar a sua inscrição. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pessoal, semana passada eu comentei com vocês que eu ia ministrar hoje sobre pessoas de destino alcançam a libertação mediante a palavra de Deus, amém? E realmente eu vou falar sobre isso, mas eu vou focar muito na palavra, a importância da palavra, o que a palavra é para a sua vida. Deus ministrou muito ao meu coração durante a semana, eu pensei muito nisso. No aniversário da igreja eu tive muita confirmação sobre essa palavra. Então eu espero que você esteja extremamente aberto para entender a importância da Bíblia na sua vida e o que a Bíblia pode gerar na sua vida, amém? Glória a Deus. Então abra aí comigo aí o seu mapa do tesouro em João 17. João 17. Aleluia. João 17. Versículo também 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Repita assim comigo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Pessoal, a palavra de Deus, ela é a expressão viva na terra do que Deus tem para mim, do que Deus tem para você, do que Deus tem para todos os homens de modo geral. Essa palavra, ela propõe libertação àquele que lê, ela propõe liberdade para todo aquele que tem relacionamento com ela, e para alguns ela também é condenação, porque muitas pessoas quando vão para a palavra se sentem condenadas. Mas hoje eu não quero falar de maneira literal a palavra, você pegar a palavra e começar a pensar na importância da palavra somente como um instrumento na sua casa. Eu sou uma pessoa que sempre que eu vou ministrar sobre a Bíblia, vem ao meu coração muito temor, querido. Porque, não pelo objeto, Bíblia, mas vem um temor no meu coração, porque historicamente, eu sei o quanto foi difícil para a palavra chegar na nossa nação, amém? Historicamente, eu sei o quanto é difícil para uma Bíblia alcançar um povo que nunca teve oportunidade de ler. Eu já falei aqui do meu fascínio pelos missionários que traduzem a Bíblia, e hoje mais tarde nós vamos ver um videozinho também que vai falar um pouco sobre isso, amém? Por que libertação pela palavra? Já viu aquelas pessoas que falam o seguinte, eu não tenho nada contra, mas já viu aquelas pessoas que falam assim, pastor, hoje eu acordei com uma urucubaca. Viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu estou sofrendo de mal olhado. Já viu aquelas pessoas que colocam a culpa em toda a geração dela? Não, pastor, eu sofro de depressão porque o meu bisavô tinha depressão. Eu sofro com alcoolismo porque meu avô sofria de alcoolismo. Já viu aquelas pessoas que não assumem para si a responsabilidade de certas coisas e que sempre estão se escondendo atrás de algo? Já viu alguém assim? Você conhece alguém assim? Eu sou assim porque a minha mãe é ruim para mim. Eu sou assim porque o meu pai não me ama. Eu sou assim porque o meu pai nunca deu valor na minha pessoa. Tem pessoas que é assim. Eu sou desse jeito porque eu nunca tive uma oportunidade na vida. E eu quero propor a vocês, querido, uma reflexão sobre a libertação pela palavra. Eu creio muito, muito no poder da oração. Eu creio de maneira sobrenatural no poder que há no nome de Jesus. Eu creio no poder que existe em todas essas coisas. Porém, eu creio que se um homem for lançado em uma ilha deserta, sozinho, e naquele lugar ele tiver somente a palavra, ele já tem tudo. Eu lembro quando eu me converti na igreja presbiteriana, e
Na igreja presbiteriana, o Guilherme vai lembrar da época, a gente tinha escola de líderes. E escola de líderes era Bíblia, Bíblia, Bíblia. A gente chegava, subia aquela escadinha, né, Guilherme? Ia ali para aquela sala e era só Bíblia. E aprender de Bíblia. E eu lembro de uma vez que um rapaz chegou para mim e, seguidor de uma corrente religiosa, virou e falou assim comigo: Nelson, você precisa de libertação na sua vida nessa área, nessa área, nessa área. Porque sua mãe, o seu pai, o seu bisavô, o seu tataravô, aquela pessoa que você nunca ouviu falar, você precisa de uma libertação. E eu confesso, querido, que no começo da minha conversão, eu era uma pessoa que eu ficava preso em muita coisa. Eu ficava sabendo que tinha alguém lá no fundo do bairro X que tinha uma oração forte. Aí nós juntávamos uma turma e ia lá, porque a gente queria uma oração e uma revelação. Eu lembro que quando vinha um pregador de fora na cidade, a cidade ficava toda tremendo e ele ia estar lá na igreja X, a gente corria uma comitiva para ali. E eu não digo que é errado você ir atrás de uma palavra. Eu não vou dizer que é errado você ir ali porque vai ter uma palavra diferente, um pregador diferente. Mas eu entendo, querido, que a palavra que nós precisamos de fato é a palavra da verdade, a palavra que nos santifica, é a palavra de Deus. Por muito tempo eu pensei nessas maldições hereditárias e em outras coisas. Mas um dia eu me deparei com uma palavra que me garante que a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, eu automaticamente me transformo em uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. A Bíblia não está falando que 50% das coisas se passaram e só 50% se fez novo. A Bíblia não está falando que tudo se passou, mas a área emocional da minha vida ainda está destruída. Não, a Bíblia fala que é tudo, querido. Tudo se fez novo. E eu creio em uma libertação. Uma libertação movida por fé e convicção. Às vezes uma pessoa vira para você, querido, você já deu aquela impressão, você está andando assim na rua, tem pessoa que, você já viu aquelas pessoas que te olha, parece que você até murcha por dentro? Já viu alguém, você já andou na rua e tem alguém que quando você era místico, você não é mais, mas você até batia assim na madeira, ó. Alguém te olhava, você tropeçava, você batia o pé, né? Quem não queria perder o namorado e falava que não ia dar o namorado de jeito nenhum, tinha umas coisas assim. Mas a palavra, querida, ela vem para quebrar todo esse misticismo e N outras coisas. Eu sou livre. Jesus me chamou para ser filho. Jesus não me chamou para ser dependente das pessoas. Eu creio sim que alguém pode orar por você, e eu creio que ali vai começar talvez um processo de libertação. Mas a palavra é quem te liberta. Olha o modelo de libertação proposto pela palavra. Aquele que mentia, participe 4 vezes por semana da corrente de oração, e a partir disso será livre da mentira. Não, está escrito no preto e no branco, da maneira mais simples: aquele que mentia, não minta mais. Se a sua maldição era mentira, a partir do momento que você não mente mais, você é livre da mentira. Aquele que roubava, não roube mais. É uma libertação lógica. É uma libertação transparente. Como que nós vamos vencer a ira? Como que nós vamos vencer a maledicência? Como que nós vamos vencer a porfia? Como nós vamos vencer N outras obras da carne? Através dos frutos do Espírito. Como eu adquiro frutos do Espírito? Eu me relaciono com a palavra, eu me relaciono com Deus. Os frutos são gerados na minha vida. Um fruto vem substituir sempre uma obra da carne. Se antes eu era uma pessoa que vivia irada, eu vou passar a ser uma pessoa longânima. Eu vou ser uma pessoa bondosa. Eu vou começar a ser uma pessoa paciente. Porque a palavra vai gerar essa libertação na minha vida. A palavra vai gerar uma libertação na sua vida. De repente você está esperando tantas coisas na sua vida, e aí você fala assim: meu Deus, por que minha vida está desse jeito? Amanhã eu não sei o que eu como, amanhã eu não sei o que eu vou vestir, amanhã eu não sei se eu vou estar desempregado, eu não sei se eu vou morrer. Tudo tem uma explicação na palavra. A palavra fala para você não andar ansioso por coisa alguma. Pelo que você tem que comer, pelo que você tem que beber, pelo que você tem que vestir.
Quando você pega a palavra e começa a fazer um filtro da palavra na sua vida, você começa a encontrar solução para todas as coisas. O problema é que a nossa nação é uma nação que não gosta de educação. A nossa nação é uma nação preguiçosa. E eu não estou falando de você, eu estou falando de nós brasileiros. Pastor, como assim? Vou te dar um exemplo humano. Mais de 90% dos estudantes que saem do ensino fundamental, ensino médio, eles saem analfabetos funcionais. Eles chegam na universidade e em vez deles estudarem aquilo pelo qual eles estão pagando, os professores têm que voltar e começar a explicar gramática, começar a ensinar algumas equações simples, interpretação de texto. Por quê? Porque o brasileiro não gosta de ler. O grande conflito do brasileiro com a palavra de Deus não são as potestades e principados que estão nos impedindo de ler a palavra. O que nos impede de ler a palavra é uma coisa tão assim pequena, mas eu vou falar, é a preguiça. É a preguiça, querido. Não é Lúcifer que está batendo na porta da nossa casa, não é o diabo, não é Pombagira, não é o Zé Pilintra, não é todos esses demônios. Tem gente que tem um catálogo de nome de demônio, ele conhece tudo. Eles não estão batendo na porta da sua casa, você não vai ler a Bíblia não. Não tem nada disso acontecendo. Para isso tem o futebol, para isso tem o WhatsApp, para isso tem o Facebook. Essas coisas vieram substituir a hora extra dos demônios. Então o demônio não precisa mais agir. Para isso tem o cansaço. Para isso tem todas essas coisas. Então hoje nós não lemos a Bíblia. Não é culpa do diabo. O diabo não tem nada a ver. Nós não lemos porque nós não queremos ler a Bíblia. É simples. Eu acho um absurdo. Eu já perguntei jovens da igreja: está lendo a Bíblia? Não, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não gosto de ler. A resposta não é a Bíblia, eu não gosto de ler. Aí eu começo a ir para a palavra. Sabe, sempre que alguém me dá uma resposta, às vezes a Bíblia salta a minha mente. E eu lembro que a Bíblia fala que eu tenho que tomar a minha cruz e seguir Jesus. E que tomar a minha cruz é morrer. A Bíblia me fala que não é a minha vontade, porque quem vive em mim é Cristo. Não sou eu quem vivo. A maioria das pessoas, elas não conseguem ser livres porque elas não têm a Bíblia na sua mente. Porque elas não têm a Bíblia na sua mente. É a Bíblia, querido. Tudo é a Bíblia. Você está ali numa roda de amigos. Aí uma pessoa você vira e fala o seguinte: nossa, igual esses dias, vou contar para você entender. A gente estava falando que conta de água e luz está cara e isso e aquilo. Aí um cara falou: não, sabe o que eu faço? Eu deixo 4 meses sem pagar. Porque agora tem uma lei. Olha o tanto que o brasileiro é malandro, ele entende tudo, menos da Bíblia. Tem uma lei que se eu ficar tantos meses sem pagar, depois eu vou lá e eles me dão um desconto, eles não podem cortar minha água e a luz. Então eu fico 4 meses sem pagar, eu vou lá, eles me dão um desconto, eu vou e pago. Na hora vem a Bíblia para minha mente. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. É o primeiro salmo. Pastor, foi o Espírito Santo. Não, querido, não foi. Foi a Bíblia que eu li. Não foi ele que me fez lembrar. Ele é para me relacionar. Ele não é meu. Ele não existe. Não é um cinto de segurança para a minha vida, não. Eu que leio a Bíblia. Tem gente esperando anjo. Tem gente esperando tanta coisa. Querido, a Bíblia. A Bíblia é a maior manifestação espiritual de Deus na terra, é a Bíblia. É por ela que muitos morreram no passado, é por ela que alguns estão morrendo no tempo presente. É por ela que muitas famílias estão sendo transformadas. Através de Jesus, eu creio, através do Espírito Santo, mas eu estou te falando do poder da palavra. Se você tem Bíblia na sua vida, sempre que alguém vier com uma ideia errada para a sua vida, a Bíblia vai saltar a mente. A Bíblia não é um filtro, a Bíblia ela serve para te proteger, a Bíblia ela te avalia. Você quer saber como que está a sua vida espiritual? Vai lá em Hebreus comigo, Hebreus 4.
Hebreus 4. Olha aí para você ver o versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Isso é a palavra. Você quer saber como que está a sua vida? Vai para a palavra. Dá uma lida na palavra. Começa a estudar um pouco sobre o que você pode e o que você não pode fazer diante da palavra. Sabia que uma das perguntas que tem mais visualização no Google é o que a Bíblia diz? Se você digitar aí no Google o que a Bíblia diz, vai sair o seguinte: o que a Bíblia diz sobre... O primeiro tópico, o que a Bíblia diz sobre homossexualismo. Segundo tópico, o que a Bíblia diz sobre divórcio. O que a Bíblia diz, terceiro, sobre bebida. Por que os homens eles perguntam, por que o Google é cheio dessas perguntas? O que a Bíblia diz sobre homossexualismo, divórcio e bebida? Não é porque o homem quer adequar aos conceitos de Deus, é porque a maioria dos homens quer entender por que Deus se opõe àquilo. O que a Bíblia diz? É a pergunta que tem mais visualização. Pode pesquisar. Você vai ver um monte de coisa que as pessoas querem saber o que está na palavra. E esse talvez seja um dos maiores problemas do nosso tempo também, é o Google. Porque a maioria das pessoas, elas não estão mais preocupadas em ler a Bíblia. Elas simplesmente vão lá e falam assim: nossa, deixa eu ver o que está escrito aqui. Masturbação é pecado? Aí aparece um monte de versículo bíblico que ele vai ler. Deixa eu ler isso aqui, mais um. Tem lá também, né? O que a Bíblia diz sobre tatuagem? Tatuagem é pecado? Aí ele vai lá, deixa eu ver esse versículo aqui. E a maioria das pessoas do nosso tempo são acostumadas com a comida rápida de fast food. Então elas vão para o Google, elas pesquisam, elas encontram o versículo que elas querem, utilizam da maneira que elas querem, alcançam a libertação que querem, ou a desculpa que também querem, e não vão para a palavra. Quando você deveria gastar tempo com a palavra, entender o contexto da palavra. A libertação via a palavra, ela não é uma libertação macarrão instantâneo, que alguém chega para você: querida, a partir de hoje você está liberto. Não é isso. Porque eu também não creio tanto nessas coisas, querido. Eu não creio tanto nessas coisas. Esses dias lá na clínica, lá na Núcleo Vital, um dos rapazes virou para mim e falou assim: pastor, dependência química tem cura? Deus pode curar uma pessoa? Eu falei: tem, pode. Então por que Deus não vem aqui, só me cura e eu não sinto vontade de usar droga nenhuma? Eu perguntei para ele: com quantos anos você começou a usar? 16 anos. Quantos você tem? Quantos anos você tem? 32. Eu falei: você gastou 16 anos para destruir sua vida, você quer que Deus faça assim? Não que Ele não possa, querido, mas a gente tem que parar de pensar que Deus, Ele é bobão, entendeu? A Bíblia fala, está escrito na palavra que tudo que o homem plantar, o homem vai semear. Então você semeia 16 anos na sua vida de só destruição, e você quer simplesmente um lindo dia, um anjo do Senhor aparecer, colocar a mão sobre a sua cabeça, e aí sua vida virou uma maravilha e mudou tudo. Não é assim. Você precisa de um tempo de caminhada. Você precisa começar a substituir hábitos na sua vida. Você precisa começar a dedicar o tempo que você ficava à toa para a palavra. A maioria das pessoas, elas viram e falam o seguinte: nossa, eu estou uma benção, pastor. Estou fazendo um jejum de Daniel. Estou fazendo aquele jejum. Querido, como que é esse jejum de Daniel? Não, agora é só fruta e verdura. Quantas vezes você ora por dia? Não, pastor, eu oro, continuo orando uma vez. Eu falei assim: então não tem nada, sua vida não tem nada a ver com Daniel. Porque ele absteve de comer carne, as outras coisas, as iguarias do rei, mas ele orava 3 vezes ao dia. Aí às vezes a gente acha, porque a gente abriu mão de comer fruta e verdura, a gente virou um super crente. A gente virou alguém que é intocável, alguém que é santo. Querido, substitua a religiosidade da sua vida pela Bíblia. Substitua os princípios humanos da sua vida pela Bíblia. Começa a ir pela Bíblia, o que a Bíblia diz. Eu posso fazer isso? O que a Bíblia diz? Será que eu vou naquele lugar? O que a Bíblia diz? Eu posso ouvir essa música? O que a Bíblia diz?
Começa a pensar nessas coisas. Começa a ter um evangelho mais racional na sua vida. Começa a ser mais parecido com Paulo, mais simples. Analisar tudo mediante a escritura, a palavra. Começa a ter mais sede por ela. Pastor, eu não tenho sede nenhuma. Força a sua vida. Está escrito que você não vive mais, que quem vive é Jesus Cristo, amém? Quem crê aqui que Jesus Cristo é o Filho de Deus, levanta a mão, amém? Você crê? Amém. Primeiro passo você já deu, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê que você é uma nova criatura em Cristo? Quem crê que é uma nova criatura? Mudou, as coisas velhas se passaram. Então agora, vamos para a lógica. Você crê em Jesus Cristo, você é uma nova criatura. Você também, eu tenho certeza que você já viu no encontro ou algum pregador falando que a sua vida é dividida entre corpo, alma e espírito. Você já entendeu isso? Então vamos lá, pela lógica. Estou cansado, eu não quero ler a Bíblia. Mas eu lembrei que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu vou ler a minha Bíblia. Eu estou cansado, eu queria só deitar na minha cama, mexer um pouquinho no Facebook e dormir. Mas eu estou lembrando agora que não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então eu vou ler a minha Bíblia. Eu queria tanto ir agora ali para a casa do meu amigo, a gente ia ficar ali e tal, e jogar a conversa fora e tudo, a noite toda. Mas pensando bem, agora é a hora de ler minha Bíblia. Já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Qual é a dificuldade que nós seres humanos temos de entender isso? O texto não está falando que é uma mágica, que Jesus passou a habitar em você. O texto está falando que você deve agora, que Ele habita em você, ter atitudes que façam com que você honre a habitação dEle. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não vou fazer não, porque senão eu vou complicar os casados. Eu vou falar, minha esposa não está aqui, eu vou falar de mim, amém? Eu tenho uma esposa linda, a Jéssica é linda, mas eu sei, e não é nenhuma revelação, que no mundo existem milhões de mulheres mais bonitas que a Jéssica. É lógico, querido. E ela não é boba de achar que eu penso que só ela é a mais bonita. Ela sabe que eu sou muito sincero. Eu não chego lá em casa falando das mulheres bonitas que eu vejo. Ela sabe, mulher sabe. Correto? O pastor Nelson não é o cara mais feio do mundo. Tem muitas pessoas mais feias que eu. E deve ter mais alguma mulher bonita no mundo, doida, parecida com a Jéssica, que talvez me desse uma moral se eu chegasse nela para conversar. Só que a Bíblia me garante que, a partir do momento que eu me uni com a minha esposa, eu me tornei um só com ela. Acabou, para a vida toda. A única solução é eu morrer ou ela morrer. É o que está na palavra. A minha fidelidade à minha esposa não é uma questão de moral e de ética, porque o nosso mundo é um mundo falido com relação à moral e ética. Você concorda comigo que hoje a coisa mais fácil que tem é trair, é separar? É fácil. O que me garante a fidelidade à minha esposa não é porque ela é gente boa, não é porque ela é bonita, não é porque ela é a mãe da minha filha, porque tem um monte de pai traindo a esposa, tendo filho. O que me garante, o que me mantém fiel à minha esposa é a palavra. É a palavra. É a palavra, querido. O nosso mundo é um mundo de corrupção. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. O nosso mundo não tem ética nenhuma, querido. O nosso mundo, ele é um mundo corrupto, ele é um mundo entregue às trevas. E isso está escrito na palavra. O que me mantém fiel é a palavra. Não é a moral, não é os ensinamentos, não, querido, é a palavra. É a palavra. É a palavra que não me faz furar uma fila. É a palavra que não me faz colar. É a palavra. O que faz com que eu honre o meu pai e a minha mãe, com todos os defeitos que eles têm, é a palavra. Estava uma vez em Belo Horizonte, com uns amigos, e eu comecei a andar naquela cidade, e aquela cidade cheia assim, milhões de pessoas, formigueiro. E a gente parou para tomar um lanche. E a gente estava ali lanchando, e numa mesa do lado tinha uns homens, eles tinham acabado de sair do expediente, estava naquela hora do, como fala?
após o serviço lá, que o pessoal vai para os barzinhos, como que é o nome? Happy hour, né, tal. Eles tinham saído, os caras trabalhavam numa concessionária. E a gente estava tomando um suco, comendo um salgado, e entrou uma moça, bonita, demais, muito bonita, entrou na lanchonete. Aquela que na hora que ela entrou, todo mundo olhou. Um deles, na hora que ela foi entrando, ele fez isso aqui, ó. Ele tirou a aliança, tá difícil tirar, tá vendo, querido? Essa aqui não tá querendo sair, não. Ele tirou e fez assim, ó. E ficou ali e tal. Passou um pouquinho, um amigo meu virou para mim e falou assim, ele vai lá. Eu falei, não é possível, ele não tem coragem, né? É cara de pau demais. Ele foi e chegou perto da moça e começou um assunto com ela. E eu fui para o hotel que a gente estava e eu fui pensando nisso, gente. Ultimamente a coisa mais fácil que tem é ter uma vida dupla. Direto arrebenta um escândalo de alguém que separou, porque o cara tinha uma outra família em outra cidade, não sei quantos anos. E eu começo a perguntar para mim, sabe, por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas tomam certas atitudes incoerentes? É por falta da palavra. O texto de Hebreus 4:12 fala que ela é como uma espada, querido. Quer fazer um filtro da sua vida? Talvez você está aí vivendo um momento difícil, você precisa tomar decisões na sua vida, decisões importantes, decisões coerentes. Use a palavra. Se não estiver na palavra, saia daquilo. Se estiver na palavra, permaneça naquilo. Use a palavra. Viva a palavra. A palavra, ela não só é um filtro, mas a palavra também, ela é aquela que nos mostra o caminho. Salmo 119, no versículo 105, está escrito que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Tem que entender, querido, que a palavra, ela tem um poder tão grande que, além dela clarear as coisas na sua vida, ela vai trazer luz a certas coisas. Uma das coisas que eu gosto muito da minha conversão, é que depois da minha conversão, eu lembro que poucas foram as vezes que os meus pastores precisaram chegar em mim e falar, Nelson, não faz isso, não vai por esse caminho, deixa de fazer aquilo, deixa de fazer isso. Poucas vezes, querido, não é porque eu sou melhor, mas é porque eu sempre tive com a palavra, com 21 anos, e eu ministrei sobre isso ontem na clínica de recuperação. Eu ministrei para os meninos ontem sobre perder o controle da sua vida. Precisa perder o controle. Precisa, pelo menos uma pessoa no ano te chama e fala assim, não, fulano de tal ficou doido. Fulano de tal ali começou a ir na igreja, começou a ler Bíblia e descontrolou. Aquele ali acabou agora, virou fanático. Você precisa pelo menos uma pessoa por ano jogar isso na sua cara. Perder o controle da sua vida de modo geral. A palavra é o que me fez, foi uma das coisas que me fez perder o controle. Uma das coisas que começou a mexer comigo. Eu li as coisas aqui, eu falava, gente, isso aqui não tem como. Eu estou vivendo isso aqui errado, tem 21 anos na minha vida. Eu ia e começava a viver, começava a mudar. Quero que você guarda só para você, quer ver? Vamos fazer umas perguntas aqui. Quem aqui tem mais de 5 anos de conversão? Levanta a mão. Mais de 10? Alguém com mais de 10? Quem aqui tem mais de... Quem aqui tem menos, né, de 3 anos de conversão? Menos de 2? 1 ano? 5 meses? Tem alguém? Ó, tem uns de 5 meses. Pronto. Simples. Agora você vai levantar a mão só dentro de você. Só dentro. Dentro de você. Quem leu aqui a Bíblia uma vez inteira já? Só dentro de você, viu, querido? Quem leu a Bíblia aqui 2 vezes? Só dentro aí. 3 vezes. 4 vezes, 5 vezes. Eu vou falar um negócio para você, eu estou atrasado na minha leitura bíblica. Eu tenho 10 anos de conversão. Esse dia a gente estava conversando sobre isso. Não é a quantidade, querido, eu quero que você entenda. Não é a quantidade. Eu li 8 vezes a Bíblia, eu estou completando a 8ª vez. Então,
Só quero que você entenda o negócio. Eu estou atrasado 2 anos. Eu tenho que ter 10 vezes, porque tem 10 anos de conversão. Eu tenho que alcançar. Eu cheguei na MCM em Trindade, eu conheci o cara mais apaixonado com Bíblia do mundo. O nome dele é David. Ele é filho de um pastor amigo nosso. Eu conheci o David, eu falei, David, por que você, o tempo todo você está com esse fone e tudo? Ele virou para mim e falou assim, Nelson, é porque eu estou num propósito. Você vai achar que é meio loucura, mas eu estou num propósito de escutar a Bíblia durante o dia todo. Eu vou escutar a Bíblia o dia todo e chegar em casa eu estou lendo a Bíblia, porque eu tenho que terminar minha leitura bíblica. Eu, quanto tempo? Ele falou assim, não, eu vou ler a Bíblia em 40 dias. Eu, o quê? Não, é 40 dias. Eu escuto à noite, em casa eu começo a ler. Eu falei, você está dormindo? Ele falou assim, não, de vez em quando eu durmo. Ele brincou comigo. E ele lendo a Bíblia. 30, 40, 50 capítulos por dia. 16 anos de idade. Hoje o David, ele está lá no Peru, cara. E ele casou com a filha de uma pastora lá. E ele é um cara muito cheio de Deus, muito apaixonado por Deus. Ele deve estar com seus 19 anos, mais ou menos. É o cara que mais ama a Bíblia que eu já vi. Um dia a gente estava lá e tal, e Deus tomou a vida dele lá em profecia. E ele começou a falar umas coisas. E de repente eu cutuquei o Jefferson, um amigo meu. Eu falei, ué Jefferson, isso daí é o livro de Tiago. E a gente correu e abriu a Bíblia. E ele estava citando o livro de Tiago todinho. 16 anos. Eu fico vendo para vocês que, principalmente os mais jovens, a minha história com a palavra, ela é uma história de perca de controle. Começo da minha conversão, querido. Eu lembro de um dia que meu pai virou para mim, e conversando informalmente, ele falou assim comigo assim, você não acha que nós podíamos procurar um psicólogo para você, não podia? Você está precisando ir no psicólogo. Eu falei, pai, por que eu tenho que ir no psicólogo? Ele falou assim, não, você passa o dia todo no seu quarto. Você não está meio fanático, não? Querido, teve uma época que eu passava umas 5 horas dentro do quarto com essa Bíblia. Quem precisa de babá, falando que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não vai ali. Quem precisa de babá é quem não tem pai em casa. Quem tem pai em casa não espera ouvir a instrução de ninguém, não. Eu conheci Jesus com 21 anos de idade, passou a ser um pai na minha vida. Se eu pudesse voltar atrás, 10 anos atrás, eu mudava ainda muita coisa. Principalmente isso aqui. Querida, a palavra, quando eu estou te trazendo algumas informações aqui, eu já fiz esse desafio uma vez aqui na igreja. De repente você ainda não está acreditando muito, mas deixa eu te falar uma coisa. Você pega a Bíblia e durante 40 dias você vai começar a ler ela. Mas lê sem parar, querido. Lê no horário de intervalo do almoço, lê na hora que acorda, lê na hora que você vai dormir, pega 1 hora por dia e vai ler. Lê muito, lê uns 10 capítulos por dia. Se em 40 dias Jesus não mudar a sua vida só com a leitura da palavra, eu vou largar essa história de ser pastor e eu vou começar a vender consórcio da funerária. E a única coisa mais certa, que é certa igual a palavra, é a morte. Um dia todo mundo morre, não morre? Então eu vou trabalhar com uma verdade. Pelo menos lá eu vou trabalhar com uma verdade muito plena, que alguém vai morrer, eu vou ter que vender um caixão para a família. 40 dias, querido, eu faço esse desafio para você, aproveita que está até gravando. Se você quiser depois, nós pode até assinar um tempo. Você vai ler 40 dias, 10 capítulos da palavra por dia. Jesus não mudar a sua vida, eu largo tudo. Porque eu creio na palavra. Não é a minha palavra que eu estou empenhando, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por que hoje em dia as pessoas não mudam? Eu já falei sobre isso. Você ora, eu oro todo dia. Que hora você gosta de orar? Eu oro na hora que eu vou dormir. Como você orar? Eu deito na cama, eu embrulho até o pescoço e ali eu oro. E eu sei como é essa oração. E você não vai mentir para mim, querido, que a sua oração é o quê? Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo serviço, obrigado pela comida, amém.
você vai e dorme. E você acha que você está relacionando com Deus, e você está mentindo para você mesmo, que isso não é relacionamento. Isso é mensagem da Vivo, que eles mandam para todo mundo, todo dia. É a mesma coisa, do mesmo jeito, com as mesmas palavras, com tudo. Não muda, querido. O evangelho tem que nos mudar, ele tem que te transformar. Você tem que ser cheio da palavra para você conseguir exalar a palavra. Por que as pessoas hoje não são livres? É porque elas não se relacionam com a palavra. Não é porque está faltando uma pregação de libertação, é por causa da palavra. As pessoas não estão sendo libertas porque não tem a palavra na sua casa. Elas não dedicam para a palavra. Porque a palavra, ela te pressiona. A palavra, ela é como aquela ferramenta de oficina. Você vai girando o negócio aqui, eu não sei como que fala. Aquela prensa, você já viram aquela prensa? A palavra é mais ou menos igual aquilo ali. Quanto mais da palavra você tem, mais ela vai te pressionando, ela vai te empurrando. Você vai estudando a palavra, ela vai te pressionando, ela vai te pressionando, ela vai te apertando, até que não sobra nada de você. Quantas vezes, querida, eu te falo, eu estou em situações de pecado, eu estou pensando em pecar, eu vou para o pecado, na mesma hora a palavra já vem e me pressiona. Quando eu estou em momentos de angústia, a palavra já vem e me pressiona. Quando eu estou em momentos que me falta ousadia, a palavra já vem e me pressiona. Quando eu estou em momentos para tomar decisão, a palavra vem e me pressiona. Tudo é a palavra. Tudo é a palavra é extremamente transformadora. Por isso está escrito que aqueles que conhecem a palavra, eles se tornam livres. Eles se tornam livres do sistema religioso. Eles se tornam livres de serem escravos emocionais de pessoas. Por que existem inúmeras pessoas que vivem de casa em casa, de profeta em profeta, em busca de uma palavra, em busca de uma revelação? Elas estão assim porque elas se tornaram escravas espirituais e escravas emocionais. Elas não entendem que a palavra já tem tudo. Eu creio em profecia, eu creio em revelação, eu creio em visão. Em algumas vezes eu até tenho esse tipo de experiência, mas essas experiências, elas são só experiências quando comparadas à palavra. Só experiências quando comparadas à palavra. A palavra me garante que tudo irá passar. As profecias irão passar. A morte irá passar. Os seus pais vão passar. O seu emprego vai passar. O seu filho, a sua filha vão passar. O seu casamento vai passar. Suas amizades vão passar. O dom para tocar um teclado, uma bateria, um violão vai passar. A comunidade cristã transformada vai passar. A Assembleia de Deus vai passar. Deus é amor vai passar. Igreja Católica vai passar. Enfim, tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra. A única coisa que não vai passar é a palavra. A única coisa que vai permanecer eternamente é a palavra. Porque vamos ser sinceros, por que você acha que existem países que não pode entrar a Bíblia? Eles não estão com medo de Jesus, eles estão com medo da liberdade que a palavra promove. A palavra, ela serve como revolução, não somente espiritual, revolução social. Uma pessoa que começa a ler Bíblia, ela se torna mais culta. A pessoa que começa a ler a Bíblia, ela se torna mais racional, ela começa a pensar mais antes de fazer suas escolhas. A pessoa que começa a ler a Bíblia, ela se torna mais inteligente. O Espírito Santo utiliza da palavra para te transformar em uma pessoa melhor. Você quer saber, você quer fazer um filtro? Quem ainda não casou, levanta a mão. Quem ainda não é casado. Ensinar aqui, ó, isso aqui é demais. Você está lá com aquela pessoa que é o seu pretendente. Senta com ela durante uma semana. E toda vez que você sentar com ela, começa a falar de Bíblia. Promove umas 2 vezes na hora que você sentar com ela. Vamos ler Bíblia? Não, como assim? Não, vamos ler Bíblia. Você não quer beijar na boca? Não quero é ler a Bíblia. Vamos ler nós dois juntos aqui, de mão dada? Vamos ler, eu leio um capítulo, você lê outro capítulo. Se essa pessoa não durar uma semana lendo Bíblia com você, querido, ó, vou falar igual aquele funk, você chuta que é laço, entendeu? Você dá um jeito, porque é Bíblia, querido. Tem que ter certos prazeres na sua vida, na sua casa. Tem momentos, querido, é fantástico. Eu vou te falar uma coisa, você que não casou, você vai ter essa experiência. Igual tem dias que eu estou de folga na parte da manhã, quando a Jéssica estava ficando aqui. Era muito bom às vezes acordar de manhã,
a casa aquele silêncio, eu vejo que a minha menina está dormindo. É muito bom você chegar na cozinha da sua casa e sua esposa, em vez de estar fazendo um café para você, ela está lendo a Bíblia. É muito bom às vezes você acordar de madrugada e você ir lá na cozinha beber uma água e sua esposa está lá lendo Bíblia, em vez de estar chorando num canto. É muito bom eu estar longe, igual eu estou aqui, e a minha esposa está lá em Patos, e às vezes ela mandar uma mensagem para mim: meu bem, olha o que Deus me falou hoje aqui. Você acha que essas palavras que eu prego aqui é tudo, às vezes é só o que Deus me fala? Quantas vezes é coisa que a Jéssica me fala? Você tem que começar a ser mais inteligente na sua vida espiritual e começar a ter umas sacadas espirituais aí, ó. Pensa na palavra. Sua casa está ruim, o ambiente está ruim, está complicado, aquele peso espiritual dentro da sua casa. Sabe o que você vai fazer? Você vai começar a ler Bíblia dentro da sua casa. Você vai começar a sentar com o seu marido, com a sua esposa, não é para ver televisão, não é para ver o jornal, senta para ler Bíblia. Você e seu filho, vocês não estão dando certo, é só briga. Você e seu pai, começa a sentar e ler Bíblia. Eu falo, querido, o maior presente de aniversário que eu dei para meu pai, de aniversário não, dia dos pais, eu me lembro como se fosse hoje. Teve um dia dos pais que eu sentei com ele na beirada da minha cama, eu ainda era solteiro. Falei: pai, eu não tenho muita coisa para o senhor, a única coisa que eu tenho é a palavra, eu quero ler para o senhor. Comecei a ler a Bíblia com meu pai, depois orei com meu pai. É a Bíblia, querido. Por que o Brasil hoje é um país corrupto, extremamente corrupto? Porque a Bíblia não está inserida nos lugares que ela deveria estar. Por que nas escolas hoje nós vivemos uma mentira tão extrema sobre falar que o Estado é laico? Eu concordo, eu respeito a religião de cada um, mas a Bíblia deveria estar em todas as escolas. O mínimo que nós tínhamos no passado era um ensino religioso, e hoje nós já não temos isso. As coisas não vão para frente porque está faltando é a palavra, querido. Em Tiago 1:22 está escrito que eu não posso ser somente um ouvinte da palavra, eu também tenho que ser um praticante. Como eu vou ser livre se eu não pratico? Veja bem, olha como a palavra ela pode te libertar hoje. Pastor, eu tenho um vício X, o meu vício é esse. Então vamos para a palavra. O que está escrito na palavra? Que você pode todas as coisas, nem tudo te convém. Que você pode todas as coisas, mas que você não pode ser dominado por nenhuma delas. Então se você tem um vício, você está dominado. Se você está dominado, você não pode fazer aquilo. Então você tem que passar a ser o quê? Não só ouvinte, você tem que passar a praticar. Como você vai praticar? Você vai começar a mudar o seu hábito. É isso que está escrito na palavra. O pastor Denner, ele usa um texto e ele diz sempre o seguinte: que todo texto fora do contexto, ele serve para pretexto na minha vida, na sua vida. Todo texto bíblico fora do contexto, ele serve para pretexto. Existem inúmeras pessoas todos os dias lendo a Bíblia e pegando um texto isolado e criando em cima daquele texto isolado uma doutrina. E quando eu faço de uma doutrina, de uma experiência pessoal minha, uma doutrina imposta para todas as pessoas que estão à minha volta, eu cometo a maior negação do Evangelho, porque eu substituo a verdade da palavra pela minha verdade. É por isso que as pessoas estão por aí, vendendo um copo de água, vendendo uma rosa, vendendo um tijolo. E as pessoas têm comprado e vivido. Por quê? Substituíram uma experiência pessoal e transformaram ela em uma doutrina. E quando eu tenho uma doutrina, eu substituo o princípio da palavra. Eu substituo o princípio da palavra. Por isso que hoje em dia, olha o quanto a palavra de Deus, ao quanto existe um engano religioso no nosso meio. Hoje em dia, quando alguém uma pessoa está endemoniada, está possessa, fulano de tal está endemoniado, o que nós vamos fazer? Liga para o pastor. Durante anos foi isso. Fulano de tal está endemoniado, liga para o pastor aí agora. Peraí, mas a Bíblia está escrito que os pastores iriam colocar a mão sobre os demônios. É isso que está escrito? Não, está escrito o quê? Que é para mim e para você, é para qualquer um que tem relacionamento com Deus. Não, mas eu tenho medo. Ai, fulano de tal que sofreu um acidente, não tem médico por perto, ele está morrendo. O que eu faço? Eu não tenho noção básica de enfermaria e tal. Liga para o pastor. Põe o telefone no ouvido dele, o pastor vai orar. O pastor vai orar aqui por você. É porque está escrito na Bíblia: assim que alguém necessitar de uma oração, ligue para o seu pastor.
Aí as pessoas estão ligando. Eu não estou falando que é errado, querido. Se você quer ligar, ligue. Nós vamos lá, vai ser uma bênção. Mas eu estou falando que há autoridade na sua vida. E ela não está sendo transferida por mim, não. Ela está na palavra. Você pode utilizar o nome de Jesus. Você crê em Jesus, nasceu de novo, amém? Então você é uma nova criatura. Você está cumprindo o ID de Deus, amém? Então você pode utilizar. Nossa, mas está um quebra-pau aqui, ó. O povo vai matar um, hein? Vai matar. Estou vendo a hora de matar. O que nós faz? Liga para a polícia e liga para o pastor. Sabe por que as pessoas estão ligando para um ou para outro? Porque lhes falta a palavra. Está escrito que Ele não nos deu um espírito de covardia. Você tem que ser ousado naturalmente se você tem a palavra. Sabe por que o filho hoje em dia vira para o pai e fala: ah, pai, ah, mãe. Por aí vai, né? Que tem uns que até xinga, porque está faltando a palavra. Em que sentido? Está escrito lá. Para você pegar o seu filho e repreender ele. Você pegar uma vara e corrigir ele. Aí o filho está respondendo porque ele nunca viu o poder que há na vara. É, querido. Não estou falando para você espancar o seu filho, não, querido. É para você saber, entendeu? A minha tem 2 anos de idade. Fala: Radassa, não joga essa comida no chão. Ela está almoçando na mesa, não joga essa comida no chão. A gente tem que agradecer pela comida. Ela olha para mim e pega e faz no prato. Ó. Aí eu vou com ela para o quarto dela. Eu pego e começo a falar do amor de Jesus. Eu dou uma quebradinha no espírito dela. Eu deixo ela bem arrependida e eu pego a vara e corrijo ela. E no outro dia, magicamente ela não joga comida no chão. Meu Deus! É o Espírito Santo, querido. É a palavra. Ela tem 2 anos, ela nem entende. Você começar a aplicar a palavra de Deus na sua vida, na sua casa. Esses dias eu encontrei uma menina feminista. E ela veio para mim: ah, porque não sei o que lá, que vocês evangélicos, não sei o que, vocês têm essa mania de falar que a mulher tem que ser submissa ao homem, eu não concordo, e isso e aquilo. O que você me diz? Eu falei: você não fala nada não, você não concorda? Ah, não, mas eu quero saber a sua opinião. Eu falei: você está toda errada. Não é o evangelho que diz, é a palavra que diz. Mas como que é essa submissão? Você não é uma submissão cega. Aí eu comecei a explicar para ela. Eu falei assim: agora vamos ver, está escrito na Bíblia que a mulher deve ser submissa ao homem. Mas que também o homem, ele deve amar sua esposa igual Jesus amou a igreja. Você prefere ser submissa ou você prefere morrer? Porque o homem, a nós foi destinado morrer pela nossa esposa. Negar a nossa vontade. Às vezes eu vejo um marido, assim, principalmente os recém-casados, virar para a esposa e virar: pastor, mas não é possível. Falei com ela que ela tem que fazer isso e ela não está fazendo. Mas não tem que fazer não, a obrigação é sua. Você está doido, pastor? Está escrito que ela tem que ser submissa. Mas está escrito que você tem que ser igual Jesus, véio. Jesus muitas vezes ele viu a noiva não fazer nada e ele foi lá e fez, véio. Sua esposa não está lavando a vasilha e você acha que era ela que deveria lavar? Sai do seu lugar, vai lá e lava. Jesus sairia do lugar e ia lá e lavava. Se você pegar a Bíblia e interpretar da sua maneira, você vai criar um monte de doutrina. Mas o que está escrito é que Jesus assumiria o papel. O povo não quer ler. As pessoas não querem dedicar isso aqui. As coisas começam a desandar da sua vida, querido, não é quando você começa a frequentar lugares, não é quando você começa a fazer as coisas, não é quando você começa a desviar, como o povo fala, desviar. Começa a desandar quando você quando você para de ler Bíblia. Você quer saber se o cara está desviando, quando ele parou de ler Bíblia. Quem não lê, não pratica. Quem não lê, não pratica. Eu sou grato a Deus pela palavra, querido, porque eu tenho certeza que não era para ela estar aqui hoje. Uma coisa eu tenho plena convicção: o diabo fez de tudo para que a Bíblia não chegasse na nossa mão. O diabo, ele não tem temor de um crente, o diabo tem temor da palavra.
Às vezes a gente subestima muito também o diabo, e eu quero, só para você ter uma ideia. Jesus era o cara, não era? Ele andou com 12. O diabo ganhou o coração de um e fez outro negar ele. E era Jesus, nós estamos falando de Jesus. Quantos profetas você acha que o diabo conseguiu matar ao longo dos anos? Quantos pastores você acha que, por influência maligna, começaram a roubar suas igrejas ou defraudar o seu casamento? A maioria desses homens que caíram, eles caíram por falta da palavra. É a falta da palavra. Nós valorizamos aquilo que nós não temos. Quero passar um vídeo para você de poucos minutos. Eu queria que você preste bastante atenção agora nesse vídeo. Esse vídeo ele vai mostrar a Bíblia chegando em uma tribo da Indonésia. Depois nós vamos estar orando, amém? Lembra da sua Bíblia enquanto você vê esse vídeo aí. Traffic advisory Mike Alpha Delta from Sintani to Corupa, now crossing the ridge just above Sela, maintaining 12000. There'll be a big party when we land. There'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing. Darana nyundi yibuda adna gigit memero. Dara memero kom. Sumni ne wenena nyundi yibu nisin. Mati sampai wahyu. Gigit tangkal wenena. Wala yosimna igin kom. Kiaman. Light follow Mike Alpha Delta landing Corupa. Light follow Mike Alpha Delta on the ground. The one pastor had said, it says in the Gospel of John that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is that Word, and Jesus is coming, and we need to be there to meet Him. Just blew me out of the water. I thought, Lord, this is how we know that it's you doing something here. Eles são os exemplares da Bíblia, a tradução da língua deles. Endi nang rumah dong norway lam wanda. Endi sem dubul Maria bulanak. Sumna lang tang gib silam. Nandiyo. Wah, Yesus Kristus semiyuna ya. Endi leblur wani kat ni dausing ni do bukan dari saya hari pani di. Emi yang saya nemluk nulam apa anda.
gigip na di saya tangkalase. Eme yung hala na ka gigip kendi. Giblap na, amen. Asa pa hindi mo kami ninyo sikisal mo kang dali at pasunod. Amém. E que você pode deixar as luzes apagadas, ô João? Da frente, pode apagar tudo. Queria que você ficasse sentado aí no seu lugar, da maneira que você estiver. Apaga essas luzes, isso. Se você puder aí curvar sua cabeça por um instante. Sabe, querido, hoje nós não choramos por pegar uma Bíblia. Nós não nos emocionamos porque nós temos ela todos os dias da nossa vida. Hoje nós olhamos para ela só como mais um livro que vai ficar na nossa estante, porque nós temos ela todos os dias. Quando nós olhamos para a palavra de Deus como se ela fosse só mais um livro, nós negligenciamos os anos de sofrimento que o povo de Deus viveu para que hoje nós tivéssemos ela em nossas mãos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus como só mais um livro, nós negligenciamos o esforço das pessoas que decidiram entregar a sua vida por Jesus muitos anos atrás, séculos atrás, para que hoje nós estivéssemos aqui. Nós temos a oportunidade hoje, querido, de fazermos um acordo entre nós, de amarmos essa palavra. Aquele pastor naquele vídeo, ele estava emocionado porque ele entendia que Deus estava cumprindo com o propósito de levar a palavra até ele. Ele até cita as palavras de Simeão, que deixou bem claro que não morreria até ver o Senhor, mas aquele pastor ali, ele cita como se ele não morresse até ter a palavra. Ah, querido, será que o que nos tem afastado do amor de Cristo é essa falsa liberdade que nós vivemos? De repente nós achamos que somos livres porque nós podemos entrar em uma igreja, mas muitas pessoas dentro das igrejas estão aprisionadas. Estão aprisionadas ao teu sistema religioso, estão aprisionadas à sua maneira de achar que vão alcançar o Senhor, quando nós podemos alcançar o Senhor através de Jesus, através da palavra. Quantos casamentos estão sendo destruídos porque não tem a palavra? Quantos filhos estão se entregando ao caminho das drogas porque não conheceram antes a palavra? Quantas pessoas estão sendo corruptas porque não conhecem a palavra? O grande mal do mundo, querido, é a ausência da palavra de Deus. Eu queria que você hoje fizesse um compromisso pessoal, seu aí, no seu lugar, se você conseguir, de valorizar mais a palavra. Eu confesso, querido, ler a Bíblia não é fácil, mas é necessário. Nem sempre é agradável, mas é necessário. Muitas vezes nós vamos estar cansados, mas é necessário. Outras vezes nós vamos querer fazer coisas do nosso dia a dia, coisas comuns como ficar na internet, mas é necessário irmos para a palavra. De repente você está esperando um anjo cair do céu e resolver os seus problemas. Eu sinto muito, eles não vão ser resolvidos assim. Eles vão ser resolvidos através da palavra. De repente a sua vida emocional ela está um caco. Passa ano e sai ano, você não consegue solucionar os problemas da sua vida. Não é falta de um pastor amoroso, querido, é falta da palavra. Você não precisa de mais uma profecia, de mais uma visão, você precisa da palavra. Porque é a palavra que vai te sustentar quando as coisas estiverem difíceis. É a palavra que vai te sustentar quando faltar o emprego. É a palavra que vai te sustentar quando faltar o amor de uma pessoa. É a palavra que vai te sustentar quando você se sentir fraco. É a palavra que vai te sustentar quando você se sentir derrotado.
é a palavra que vai te erguer quando você estiver angustiado, é a palavra que vai promover paz no seu coração quando você estiver atemorizado. É a palavra, a mesma palavra que foi usada para a criação do céu e da terra, a mesma palavra que foi usada quando Jesus nasceu, a mesma palavra que foi usada através dos profetas ao longo dos anos. A palavra de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nas nossas casas. A nossa cidade deve ser transformada pelo poder da palavra. O Espírito Santo tem sede de pessoas que amem a palavra. O próprio Jesus Cristo tem sede de pessoas que amam a palavra. Quanto mais você se dedicar à palavra, mais livre você vai ser. Você está preso e não é por causa dos demônios. Você está preso por falta da palavra. A sua vida não vai para frente, não é porque alguém fez um despacho, alguma coisa para você, é por falta da palavra. Você não é sensível o suficiente hoje para compreender as coisas de Deus. Não é só pela frieza espiritual, é por causa da palavra. Você está com a ausência da palavra. Ela é um alimento. Se você tem se sentido fraco, é porque você não tem comido o suficiente. A palavra, a palavra, a palavra quer mudar a sua casa. A palavra quer mudar o seu ambiente de trabalho. A palavra quer mudar o seu ambiente acadêmico. A palavra, pois nela há poder, querido. Nela há poder. Aleluia. Ah, Espírito Santo, eu te peço, Deus, que o nosso coração ele se encha de temor, para que possamos voltar, Deus, e buscar de fato a Tua verdade, verdadeira e plena. Eu peço ao Senhor, Deus, que nos dê disposição para encontrar, Deus, a palavra como nosso refúgio, que possamos olhar para a Bíblia, Deus, como o nosso mapa do tesouro, como aquilo que nos conduz ao coração de Deus. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar, querido? Nós estamos encerrando esse culto. Eu quero que você erga suas mãos assim. E eu queria que você repetisse assim comigo. Diga assim: Espírito Santo, obrigado pela palavra. Jesus, obrigado pelos teus ensinamentos. Que eu e a minha casa possamos ter a honra, o privilégio de viver a palavra. Jesus, que todas as vezes que eu me sentir mal, que algum problema estiver acontecendo, que eu não venha ligar para os meus amigos, mas que eu possa ir para a palavra. Jesus, faz de mim um fanático pela Tua palavra. Faz de mim uma pessoa com fome da Tua palavra. Espírito Santo, muda minha mente. Faz com que eu reflita sobre o tempo que eu estou jogando fora com aquilo que não é para o Senhor. Espírito Santo, me dá equilíbrio para que eu possa viver a Tua palavra e transformar a minha vida. Amém, querido? Nós estamos encerrando. O Espírito Santo nos leva em paz e em segurança, com o nosso coração cheio de temor, que possamos desfrutar do amor que está em Cristo Jesus, da graça, que possamos desfrutar das consolações do Espírito Santo, e que o nosso Deus e Pai que está sobre nós nos leve em paz hoje e para sempre. Querido, desafio para você: vá e se entregue à palavra de Deus. Amém? Semana que vem nós estamos de volta em nome de Jesus.